Olá, boa tarde. Você fica atualizado agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 16 de março. Vamos começar essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos avançam em acordo para parar a guerra. Ataques continuam. Minuta para cessar fogo está pronta, diz jornal, mas há desavenças. Casa Branca e Kremlin se falam pela primeira vez. E agora o Estadão. Iniciativas globais tentam deter enxurradas de plástico que chegam aos oceanos. Após dia histórico na ONU, gargalos estruturais precisam ser enfrentados no Brasil. No valor econômico, o governo vai cortar projeção de PIB para 2022. Crescimento deve ser de 1,5%. Em 2021, o PIB brasileiro cresceu 4,6%. E por fim, o Globo. Tripulante morre, 12 pessoas ficam feridas em pouso forçado de helicóptero da Petrobras na Bahia. Homem chegou a ser socorrido por uma embarcação próxima, mas não resistiu. As vítimas foram resgatadas com ferimentos leves e levadas para atendimento médico em Salvador. E agora falando de guerra entre Rússia e Ucrânia. A economia global está sofrendo as consequências da invasão russa à Ucrânia, que tem feito subir os preços dos alimentos e da energia na América Latina e no Caribe, aumentando a inflação. O alerta foi feito pelo FMI. A guerra da Ucrânia se desenrola bem longe da América Latina e Caribe, mas afeta os preços por aqui. O Fundo Monetário Internacional advertiu que o conflito está elevando os preços dos alimentos e da energia. Economistas do FMI alertaram que é provável que os altos preços das matérias-primas acelerem consideravelmente a inflação na região, que registra em média uma taxa anual de 8% em 5 das principais economias: Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. Já a Argentina, a segunda maior economia da América do Sul, vive uma situação ainda pior, pois registra uma inflação de mais de 52% nos últimos 12 meses. A crise obrigaria os bancos centrais a incrementar o combate à inflação, um flagelo que corrói o poder de compra dos salários e acaba afetando a demanda. Rússia e Ucrânia são grandes produtores de matérias-primas e as interrupções no comércio destes produtos e o temor de uma escassez de grãos, por exemplo, fizeram os preços dispararem nos mercados mundiais, especialmente no caso das commodities energéticas como petróleo e gás natural. O custo de alguns alimentos também aumentou após a alta do preço do trigo, já que os dois países representam cerca de 30% das exportações mundiais do cereal. Cantores e músicos de Taiwan usaram a arte para pedir ao presidente russo que pare com a guerra na Ucrânia. A invasão do país europeu tem grande significado para os moradores da ilha asiática. Um canto para despertar a paz. Músicos e cantores em Taiwan realizaram uma performance em frente à representação russa em Taipei contra a invasão de Moscou na Ucrânia. Apelamos ao presidente autocrata Vladimir Putin que acorde e desperte para a razão. Taiwan sente em particular o impacto da guerra na Ucrânia. A China não reconhece a ilha e considera o território uma província rebelde. A invasão do país europeu acendeu os temores de que Pequim possa fazer o mesmo em Taiwan. Esperamos que mais pessoas ao redor do mundo possam se unir para interromper esta guerra, que haja união para cessar o sofrimento do povo inocente da Ucrânia. A ação militar no país europeu está no 21º dia, com centenas de civis mortos e mais de 3 milhões de refugiados. A Coreia do Sul bateu recorde de novos casos de Covid em um único dia nesta quarta-feira. Já a China decidiu aumentar o número de leitos de hospital após a confirmação de milhares de infecções nos últimos dias. Foram 400 mil infecções em 24 horas, balanço inédito desde o início da pandemia há 2 anos. A Coreia do Sul é o país que mais registrou casos de Covid-19 no mundo na última semana, segundo a Organização Mundial da Saúde, com 2.358.878 contágios em 7 dias.
Apesar da onda de infecções provocada pela Ômicron, o país começou a aliviar as restrições. A maior parte da população sul-coreana apta foi vacinada e já recebeu a dose de reforço. Mesmo com tantos contágios, o número de mortes provocadas pelo coronavírus permanece baixo. Em meio a um surto causado também pela variante Ômicron, a China começou a ampliar o número de leitos de hospital. Nesta quarta-feira, o país registrou 3.290 novos casos, 11 deles com gravidade. O número é inferior aos mais de 5.000 casos de terça-feira, mas a variante contagiosa pressiona o sistema de saúde chinês e a estratégia Covid-0 do governo. A nova onda de infecções levou as autoridades a confinar milhões de pessoas. A China, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em 2019 na cidade de Wuhan, não registra oficialmente mortes relacionadas com a Covid há mais de um ano. E por causa desse surto de Covid na China e, consequentemente, um novo lockdown adotado em mais de 10 cidades do país, pode agravar a crise do transporte marítimo de produtos exportados, além de manter o alto valor do frete. Desde o ano passado, os produtores enfrentam a falta de containers e atraso nos prazos, tanto de exportação como de importação, devido à alta demanda de mercadorias no retorno das atividades comerciais, até então paralisadas com a pandemia. No Brasil, setores de algodão e carne registraram perdas devido à demora dos envios. Para você ter uma ideia, o preço do frete passou de $2.000 para $10.000 por cada container para chegar aqui no país, conforme dados da Confederação Nacional da Indústria de julho de 2021. A expectativa era de melhora para esse ano, mas com essas novas restrições da China, este cenário terá que ser adiado. E olha só, nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde de Israel anunciou 2 casos de contágio por uma variante não identificada do coronavírus. Aparentemente sem gravidade, ela combina as subvariantes BA.1 e BA.2. Os 2 casos foram descobertos graças a testes de PCR realizados no aeroporto Ben Gurion. De acordo com o Ministério, as pessoas contaminadas apresentaram sintomas leves de febre, dores de cabeça e musculares e não precisaram de cuidados médicos especiais. A pasta disse ainda que o fenômeno das variantes combinadas era bem conhecido e que, no momento, não havia preocupação sobre a possibilidade de levar a casos graves. A situação sanitária se deteriorou em vários países devido à propagação da subvariante BA.2, particularmente contagiosa, mas que não causa formas mais graves do coronavírus do que a BA.1. E nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende alterar o status da Covid-19 no Brasil de pandemia para endemia até o dia 31 de março. Ele disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é autoridade nesta questão, tem conversado na Câmara dos Deputados, parlamentares e também o Supremo. Além de impactos administrativos, essa mudança de status faz com que o uso de máscaras não seja mais obrigatório. Mas, neste caso, cabe aos estados e municípios a decisão de suspender ou não. Ainda sobre a Covid, São Paulo é o primeiro estado do Brasil a atingir a meta de vacinação da OMS e do Ministério da Saúde. Mais de 102 milhões de doses já foram aplicadas. São Paulo é o primeiro a alcançar a meta da Organização Mundial da Saúde para vacinados contra a Covid-19 entre a população elegível. O estado chegou a 90% de cobertura vacinal. Esse percentual também é definido como ideal pelo Ministério da Saúde. Já foram aplicadas mais de 102 milhões de doses. São Paulo também atingiu o índice de 73% de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina, com quase 4 milhões de doses aplicadas entre o público de 5 a 11 anos. Entre os que tomaram a segunda dose, o percentual é de 26,87%. Além de ser líder no país, o estado superou números de países como Espanha, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. A Secretaria de Estado da Saúde também reforça a necessidade de quem ainda não tomou a segunda dose para que procure o posto de vacinação mais próximo de sua residência para se vacinar. No público infantil de 5 a 11 anos, mais de 821 mil crianças ainda não retornaram para tomar a segunda dose. Ainda no estado de São Paulo, está autorizada a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos acima de 80 anos a partir do dia 21 de março.
Atualmente, a chamada quarta dose só é aplicada em pessoas incluindo adolescentes com problemas no sistema imunológico. Os idosos do novo grupo selecionado serão imunizados com qualquer uma das vacinas da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen disponíveis nos postos de vacinação. Cerca de 900 mil idosos que residem no estado e que têm mais de 80 anos estão aptos a receber a imunização de reforço. Para receber a quarta dose é necessário um intervalo mínimo de 4 meses em relação à terceira. E eu fico por aqui, amanhã eu volto com mais informações. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de tarde para você. Tchau.